verdade. Eu vou arrumar minhas costas. A gente parece que não tem espelho em casa, né, Lila? Sim, chega aqui e tem que ficar se arrumando. Bom, gente, todos muito bem-vindos ao nosso Duas Mulheres num Sofá. Então, Que legal. Tu viste que a gente tá navegando o mundo afora Pois e o nosso é. programa. Que legal, né? além daquela mensagem que tu recebeste, né, que uma pessoa que tu conhece Isso, está o fazendo uma pessoal volta do- ao mundo O e pessoal tal. do Veleiro Biguá que tá Isso. passando aí, fazendo uma volta ao mundo, a Alessandra Mackmer. Na semana passada e na retrasada também, quando a gente abre para o Watch Party, assim, entra gente de Sim. vários lugares. Tinha uma menina lá em Nova York, uma amiga minha na Holanda legal, e né? outros amigos teus também. Sim, isso é muito bacana, né, Marla? Pois é, Lila, e assim, quando a gente pensou, né, no nosso programa, no Duas Mulheres no Sofá, lá no iniciozinho dele, a gente pensava na coisa local, né, a gente sempre brincava assim, pô, a gente pode se encontrar assim na fila do supermercado, Sim. na rua da praia, enfim. Mas, ao mesmo tempo, a gente também procura tratar assuntos que interessem globalmente, né? É, e Isso com certeza ajuda, né? E o pessoal que tá fora também curte essa conexão, assim, com Porto o que tá Alegre, rolando com o aqui. Rio Grande do Sul. Com o Rio Grande do Sul, ver o que a gente tá conversando, debatendo. Então, eu acho super legal esse tipo de retorno que o pessoal sempre nos dá, né? Então, e aí a gente, de vez em quando, a gente tem feito, assim, programas para mostrar um pouco de como a gente é, porque, na verdade, todo mundo, assim, tem muitas coisas parecidas, né, Lila? Sim, sim. A gente fala, de repente, da nossa vida na época da escola, como a gente já falou aqui, pô, as pessoas se identificaram, e assim a gente tem feito em outros temas. É. E o tema de hoje não passa longe disso. Não passa. Porque, na realidade, a gente estava discutindo as pautas, eu e a Lila, e aí a gente pensou, pô, vamos falar sobre as nossas crenças. As nossas, assim, as coisas que eu acredito, as coisas que a Lila acredita. E aí, gente, aquelas coisas, né? Eu tô falando até mais hoje, porque eu vou apresentar a convidada, que é o seguinte, a Lila, minha companheira, minha parceira aqui de sofá, todas as quartas-feiras, a Lila também é astróloga, para quem não sabe. E daquelas, assim, olha, cabeção, Obrigada, assim, obrigada. super preparada, super estudiosa, bate um bolão, já fez o meu mapa e de várias pessoas aqui. Já fez até da TV, né, Lila? Papel da TV. Nossa, eu sou A- super curiosa. a- Tudo qual eu já é- transformo em mapa. Qual é pra o entender. signo da RDC? A RDC é canceriana, né? Aquela coisa assim, né? A família RDC, né? Bom, e aí até eu fiz esse sinal, porque a gente geralmente associa-se que câncer é aquela coisa mãezona, que abraça todo mundo. E aí a Nutre, Lila né? sempre fala, arquétipos, isso são arquétipos. É. Às vezes não é bem assim. Então o que a gente resolveu fazer? Falar das crenças e falar da crença da Lila, que é a astrologia. E né, como ela sabe tudo desse assunto, ela estuda pra caramba, então hoje a nossa convidada é a Lila. Olha que legal. Olha que legal, né, pessoal? Tô super faceira. Acho que vai ser muito legal esse programa. Eu sou fascinada por astrologia, eu sou apaixonada, porque ela é um grande estudo simbólico, né, Marla? Ela ajuda a gente a entender os significados, né? O significado das coisas. Para mim, uma das coisas que mais eu amo estudar na astrologia é o espírito do tempo, né? Uau. O tal do Zeitgeist, como dizem, né? Tu entender que há milhares e milhares de anos atrás, as pessoas que começaram a fazer esse estudo, começaram a observar o que acontecia no céu e relacionar com o que acontecia na Terra. E elas conseguiram entender padrões, né? Padrões que mostravam, tipo, qual era o clima, né? O clima psíquico, o clima, assim, digamos, é bem isso, o clima psíquico, qual era o espírito do tempo daquele momento, assim, é uma coisa que me fascina muito. Ai, que bárbaro. E aí, né, quando tu falaste sobre o programa, eu me entusiasmei e disse, então vamos. Aí a gente arrumou. Então assim, ó, 3 coisinhas, tá? Pra quem tá em casa. aí. Primeira coisinha. Vamos mandar perguntas. Muitas perguntas, por Tirar favor. dúvidas, né? Eu já trouxe algumas dúvidas aqui, mas mandem pra gente aqui pelo Facebook, pelo meu Facebook, pelo Facebook da Lila, pelo Da Facebook RDC do TV. programa. A gente vai estar recebendo já que estamos ao vivo. Segunda... Hashtag pergunta pra Lila. Não, tô brincando. Pode não segunda hashtag. coisinha. Hoje, Lila, tu vai ter que passar pro lado de cá. Sim. Tu vai vir pro meio Ai, no próximo vou bloco. experimentar o porque meio tu vai ser hoje. nossa convidada entrevistada. E a terceira coisinha é que, claro, a gente, obviamente, nós convidamos uma outra amiga parceirona que vai me ajudar aí a entender mais sobre esse mundo que, para mim, é um mundo novo. Que legal. Eu vou adorar, assim, conversar com vocês. Vamos já apresentar ou vamos deixar pro segundo bloco? Vamos deixar pro segundo bloco, Vamos deixar então. pro segundo bloco quem é a nossa convidada especial aqui. É isso aí. Gente, então tá. Lila, intervalo Sim. e muita coisa para falar. Já voltamos. Mandem as perguntas.
estrelada hoje. Gente, tá aí, ó, a nossa convidada de hoje é Laura Schirmer, nossa amiga amada, querida. Assessora de imprensa top, querida. Quem não te conhece aqui nesse estado, né? Nesse Rio Grande do Sul? Amei esse convite, com essas duas amigas amadas que eu adoro. E com a minha astróloga. A tua astróloga favorita. A minha Tu não, claro, não estuda, não é teu trabalho, não é tua profissão, mas tu é super curiosa, né, com esse tema. Muito curiosa, Laura. adoro, acho a astrologia bárbara, assim, uma ferramenta de autoconhecimento. Me conheci muito melhor depois que a gente começou. Eu acho que eu fui uma das primeiras Sim, a fazer um tu mapa. foi uma das primeiras lá atrás. Lá atrás, com a Lila. Maria. E sempre me interessei muito pelo assunto, mas como curiosa, nunca estudei a fundo. Não, e por isso, a ignorante aqui hoje vou ser eu, tá? Eu não sei nada, ou melhor, eu sei muito pouco sobre astrologia. Sei o mínimo, né? Aquela coisa, sou virginiana, prazer, com ascendente em Sagitário, não sei o que, já não sei o que isso quer dizer. E já tem perguntas aqui, Lila, sobre ascendente, tá? Mas eu acho que é legal a gente introduzir, Sim, né, eu acho gurias? legal, assim. Vamos lá. Bem, eu vou começar falando um pouquinho por que a astrologia assim me encanta tanto. Eu falei antes assim que ela é esse estudo simbólico, né? Que através dela a gente estuda os significados e ressignificados que acontecem na vida. E para mim, esse estudo dos arquétipos, a astrologia é um grande estudo de arquétipos, na verdade. Todos os planetas, cada planeta tem um arquétipo com sua sombra e sua luz. Cada signo tem seu arquétipo com uma sombra e com uma luz. Então, quando a gente começa a entender isso, tu começa a entender que, na verdade, isso aí é como se fosse um mapa cósmico. Deixa eu parar um pouquinho aqui. Pausa. Mapa astral. Quando tu pega esse universo todo, tá? Dos signos, né? E tu coloca e tu entende... Porque uma coisa que eu acho importante dizer, gurias, a primeira coisa que eu vou começar a dizer aqui, vamos lá. A gente não é o signo da gente só, né? A gente é um universo particular que o mapa astral mostra, tá? Quando a gente vê o mapa astral, tu vai ver que tu tem, além do Sol, tem a Lua, tem o ascendente, que todo mundo já meio que sabe, assim, aí tem Vênus, tem o Marte, tem o Mercúrio, tem uma série, ao todo são 10 planetas, mais ascendente, meio do céu, É muita Quirón, coisa, é né? muita coisa. E eu sempre gosto de dizer assim, ó, quando a gente vê o desenho do mapa astral, aquele desenho lindo, e a gente até tem um desenho de um mapa astral aí para mostrar, que é o da Audrey Hepburn, se vocês puderem colocar o pessoal aí. O mapa da Audrey eu trouxe só para mostrar, eu peguei ela como exemplo, mas eu queria, na verdade, mostrar o que é um mapa astral. Eu vou ver se quando o pessoal puder mostrar aí, para mostrar esse universo de coisas que tem dentro do mapa. E o mapa, ele é esse mapa bonito que a gente vê na frente, se a gente olhasse ele atrás, é como um bordado, sabe? Com um monte de pontos se ligando, tudo se conecta, se interliga. Então, é muito avesso bonito. meio estranho, assim, né? O avesso do bordado ó, quando tu aí vai e tá o volta. mapa, tá? Tá. Aí, ó, esse é o mapa da Audrey. Ela tinha Sol em Touro, bem juntinho Júpiter ali, que isso mostra... isso, quando eu olhei o mapa dela, foi uma coisa que me chamou a atenção, que me lembra muito a bonequinha de luxo, né? Que fez tanto sucesso, que ela se tornou icônica como bonequinha de luxo. E esse Sol e Júpiter em Touro super reforçam, assim, isso, né? E isso aí que eu tô falando, gente, se a gente virasse, se eu pudesse ver o verso desse mapa, aí a gente ia ver como se fosse um bordado, aquele monte de pontos se ligando, assim, que tudo se interconecta, se liga. Por que isso? Eu gosto de chamar o nosso mapa astral como se fosse o nosso contrato sagrado. Um contrato cósmico que tu faz antes de chegar aqui, entendeu? E que essa junção aí, todos esses arquétipos dos 12 signos, de todos esses planetas, formam uma mistura, que é você, essa misturinha toda é você, e é o teu, digamos assim, é o teu contrato, aquilo que tu preencheu nos buraquinhos lá antes de vir pra cá, Eu vou entendeu? até te colocar uma coisa Pode assim, sair o mapa, pode tirar o mapa que vai ter daí. um nozinho na cabeça, não precisa nem responder, porque eu acho que é Tá. uma pergunta que não sei nem se a gente tem essa resposta. Já fiquei curiosa. Não, mas assim como a gente tá falando de crenças, né? O que eu Sim. estudo, não com a seriedade com que Sim. tu estudas a astrologia, porque tu és uma astróloga, mas eu tenho um grupo de estudos de cabala, né? Onde eu Sim, estudo sim. com um grupo de amigas há alguns anos e tal. E na cabala aparece a seguinte questão, que a gente não nasce, eu não sou assim porque eu sou de virgem, por exemplo, porque eu Sim. nasci no dia 22 de setembro, que eu já tinha esta programação anterior, é o meu DNA astral. Sim, Eu sim. deveria ter nascido no dia 22 de setembro, Sim. neste signo, Sim. com este ascendente. Quer dizer, que a coisa ela pode vir ainda antes. É isso, mas E quando tu é falou bem antes, isso eu aí. falei, É exatamente Tem o que uma eu falei. relação com Essa, karma. Que louco, né, gurias? eu até vou evitar falar agora karma Sim, pra nós vamos gente dar um não nó. misturar. Mas assim, ó, é exatamente isso.
O mapa, na verdade, ele é um símbolo desse teu contrato, que tu tinha que ter nascido nesse dia, Sim. nessa data, Sim, nesse naquela horário. casa, com aqueles pais. Com aqueles pais, naquele local. Então, na verdade, uma coisa assim, gente, pelo amor de Deus, planetas não causam, eles não mandam ondas eletromagnéticas e causam tudo. Não, gente. Na verdade, o que a gente estuda são um símbolo, uma representação daquilo que a gente veio fazer. Que, assim, na real, vamos ver, eu vou tentar, né, Vai lá. traduzir para as pessoas como eu que não sabem muito sobre esse tema. Tá. Na realidade, assim, o horóscopo, a astrologia, o horóscopo, a astrologia... São duas coisas diferentes. Já me corrigi. A astrologia, ela não serve para adivinhar coisas. Mas, na realidade, é uma ferramenta de autoconhecimento. E que, com esse autoconhecimento, eu vou ter o meu livre-arbítrio para... Tu vai poder trabalhar as tuas áreas que não são tão Exato. legais, aprimorar aquelas que já são legais. Se quiser, se puder, isso. né, se for o caso. E ter até uma outra opção, um plano B de trabalho, por exemplo. De, eu trabalho com isso, mas não sou feliz, não me sinto Sim, pra realizada. tudo, né, Laura? Nossa, mas aí tu tem outras possibilidades aqui. Para amor, Total. para trabalho, para mudança de casa, para tanta tudo. coisa que tu pode O buscar. que eu essa acho ferramenta. legal, assim, pessoal, é entender assim, ó. Vamos lá, a gente começou a falar do mapa. Então, ele é esse contrato que a gente faz antes de chegar aqui, sim. Tá. Tu preencheu lá no teu formulário. Ah, eu quero viver isso, isso, isso e isso. Chegou aqui. Começaste a viver. E aí, o que que acontece? A gente aprende que, para tu viver ou aquilo que tu assinaste, que tu fizeste um contrato lá, tu vai ter desafios que tu tem que viver e tu vai ter teus talentos, entendeu? E o que o estudo do mapa faz é isso. A gente aprende a reconhecer, por isso que ele é uma baita ferramenta de autoconhecimento. Tu aprende a conhecer a tua essência, quais são as tuas potencialidades. O que que tu, tipo, faz com os pés nas costas, né? O que que é fácil para ti e onde é que estão teus desafios? E é desse estudo, dessa misturinha aí toda, desses arquétipos aí, dessa mistura que a gente começa a ver. Por isso que é ruim dizer assim, ó, gurias, eu na verdade acho que é uma grande preguiça quando a gente diz, eu sou geminiana, então eu E sou ponto. duas. É. Não, e assim, ó, Eu eu sou geminiana sou e é por isso que eu sou assim. Né, e chata. Tipo assim, ó, tu dizer assim, ó, por exemplo, eu sou geminiana e é por isso que eu sou, sei lá, fofoqueira. Eu tô usando... Geminiana é fofoqueiro? É a sombra do geminiano. Tá ligado que tu é geminiana, né? Sim, mas posso terminar de falar? Não, porque você é virginiana e virginiana... Sim, mas o que acontece assim, ó, quando eu digo, se eu disser, eu sou fofoqueira porque eu sou geminiana. Cara, eu tô usando o coitado do meu signo para justificar o fato que eu sou fofoqueira. Ao invés de eu estar usando o lado luz do meu signo, entendeu? De eu estar lá me esforçando e tentando usar o meu dom da comunicação para um bem maior, eu tô fazendo fofoca. Então, quando alguém vem me dizer alguma coisa assim, eu digo, não, já fiquei com preguiça. Gente, menos, quando eu entendeu? pego aqui, porque o pessoal tá mandando perguntas, tá? Mas eu tô aqui, Aproveitando, eu quero falar uma coisa de virgem aqui. Que pronto. todo mundo diz que virgem é perfeccionista. Eu acho que não é bem assim. Por que eu vou te dizer que eu não acho que não é bem assim, tá? Por quê? Porque eu acho que o virginiano, ele busca fazer o melhor com os recursos que ele tem sempre. Um dia tu usaste um exemplo que pra mim é bem isso. Eu gostaria de fazer arroz e feijão com uma linguicinha, uma salada, botar um risoto de fungo. Mas eu só posso fazer um arroz e feijão. Então eu vou fazer o meu melhor arroz e feijão, entendeu? E virginiano é isso. Agora, a pessoa que é realmente perfeccionista, ela trava e não faz. E entendeu? tem alguém que seja mais tem essa característica? Quem tem mais essa característica, na verdade, a gente, pelos estudos que eu fiz, e tem uma astróloga bárbara britânica, que é a Liz Green, que ela diz que quem tem uma influência do planeta Urano, que são as pessoas que acabam, assim, ó, que aí não depende do signo, depende desse planetinha, que acaba sendo o tipo de pessoa que trava, que aí tu vê em vários signos diferentes isso acontecer. Que a pessoa, porque não tinha os outros ingredientes, ela não faz nem o arroz e feijão, porque ela fica esperando o arroz e feijão. Ela fica esperando os ingredientes para fazer esse arroz e feijão. O velho ótimo inimigo do bom. Então, assim, ó, essas coisas que eu acho legal, assim, a gente começar... eu não gosto muito mas do vamos clichê. lá, Lila. Assim, tudo bem, vamos evitar clichês, Sim. já sabemos que existem os arquétipos que são simbólicos, são questões, são imagens São simbólicas. imagens primordiais, né? a base, assim, ó. Ok, Quer que eu fale de cada signo agora É ou isso não? que eu pensei, porque assim, ó, quem tá em casa, na real, quer saber isso? O primeiro signo qual é? É Áries. Vamos começar com Áries. Cada signo, gente, tem uma série de arquétipos. Eu vou falar só os principais aqui pra gente não ficar 3 horas também falando nisso, tá? Nós temos Áries. 1 hora, vai fundo e Não, cruza. mas pra fazer tem tempo de tudo. Áries. Áries é o guerreiro, é o líder, É o carneiro, é o carneiro, que é o dando primeiro. cabeçada na cerca.
Não é só cabeçada. É que ele é muito impulsivo. Mas assim, ó, então eu vou começar, antes de explicar isso aí, eu vou explicar uma outra coisinha. Quando a astrologia foi criada, gente, imagina, a astrologia, ela nasceu assim, ó, sei lá eu, na era de Gêmeos, imagina 8.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, tudo assim, ó. As pessoas dependiam do quê para sobreviver? Do clima, né? Tu imagina o homem da caverna, ele era altamente conectado com o quê? Com o clima. Sim. Se tinha uma nevasca, ele estava desesperado, socado dentro da caverna. Imagina a alegria dele na primavera e no verão. Então, depois, a astrologia começou a ser estudada assim, ó, pelos povos mesopotâmicos, tinha no Egito, tinha na Grécia, e com as conquistas de Alexandre o Grande, ali houve uma unificação, e ali que começou essa astrologia como a gente vê hoje, que foi com Ptolomeu que desenhou, bem dizer, essa astrologia que a gente estuda hoje, que mudou um pouquinho. Tá, O mas Ares fala Tóteres de e tudo. Ares. Tá, mas deixa eu voltar um pouquinho. Por que eu tô falando isso? Porque vocês têm que imaginar assim, ó. A astrologia, ela meio que representa um protomito do nascimento, atividade. Protomito é tipo o mito que origina tudo. Ciclo, gente. Ela representa um ciclo. Nasce, tem vida ativa, morre e ressuscita. Que a gente associa com o quê? Com as estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Tudo que é cíclico é assim. Tudo. O universo é cíclico, a vida é cíclica. Por isso que a astrologia fala tanto com a gente. Tá, entendeu? e o Ares? Porque, por exemplo... O Ares é o início, é o começo, é o impulso criador. Então, ele é o quê? O guerreiro. Ele é, por ele ser esse início, o impulso criador, ele é o guerreiro, ele é o pioneiro, né? E ele é o líder. Depois vem Touro. Touro, já tu tá começando... Tá, só te perguntar um negócio sobre Ares. Pergunta. Tem aquela coisa de dizer que o Áries é o primeiro, no sentido também, assim, de... É o pioneiro. Evolutivo? É o mais atrasado, evolutivamente falando? Falam isso de peixes. E que peixe Que é seria o que último. o último. Não, mas peixe até diz que é o mais evoluído O mais- espiritualmente. Então, Ares seria o primeiro. Ah, eu não sei. O que acontece? É porque Ares, tu tá conectado. Se tu for ver, olha só. O arquétipo do guerreiro, que também na sombra pode ser quem? O bárbaro, aquele que mata por matar. Não é uma coisa muito evoluída, né? Se tu for analisar, não é muito evoluído isso. E já o arquétipo lá do peixes é o místico, é a pessoa que conhece a sabedoria das leis do Tá, universo. Tu entendeu? Então, se Entendi. tu associar, até pode ser, mas eu não gosto do clichê, né, gurias? Vocês já entenderam. Ares, já falamos. É, Touro. a gente vai falar mais, tá? Mas vamos lá, touro. Touro, que é o segundo signo, a primavera está no seu auge, as flores, tudo lindo, né? Bonito, brotando. O touro, a gente conecta, tipo, com o jardineiro, o construtor, o Midas, aquele. Touro faz tudo pelo... Touro gosta de É tudo que é materialista. melhor. Materialista já é o lado negro dele, tá? Tá, mas pode O falar lado, do lado be- negro. o lado negro dele. O lado legal dele é que ele gosta do que é bom. E ele faz tudo para quê? Para agradar os 5 sentidos. Touro é considerado o signo mais sensual em termos de sentidos. Por isso que ele é tão sensual. Porque ele busca tudo que agrade aos sentidos, o melhor para os 5 sentidos dele. É um signo de terra, né, gente? Aí a gente vai para Gêmeos. Gêmeos, eu, né? Gêmeos é sua pessoa. Essa pessoa que está aqui. Então, Gêmeos, o terceiro signo, que tu já está entrando no fim da primavera, indo para o verão. E Gêmeos, o que é? É distribuir. Gêmeos quer se conectar. Gêmeos é troca, né? Qual é o arquétipo? O comunicador, o networker, o jornalista, tudo isso, assim. Porque Gêmeos tem a curiosidade. Essa troca ele precisa. E o lado negro é o fofoqueiro, né? Que eu falei aqui. Aí a gente chega em Câncer. Câncer, o auge, né, do verão. Solstício de verão, né? Que está conectado. Lembra, gente, a gente não está falando das estações mesmo. A gente está falando daquele começo, meio, fim, atividade. Então, Câncer é o arquétipo da grande mãe, do nutrir, né? O guardião das memórias, a guardiã da história. Tudo isso está associado com Câncer. Mas a mãe também pode ser a mãe que devora e mata na sombra, né? A mãe que destrói. A mesma Sufoca. mãe... E que sufoca também, entendeu? Mas assim, o mito, a deusa que destrói e a deusa que dá vida estão no mesmo arquétipo, entendeu? Bem, vamos para Leão. Leão é o auge do verão. Express yourself. Sabe? Então, o que é que... Qual é os mitos, assim, né? Os arquétipos do Leão? O rei e a rainha, porque é realeza, né? Leão é o mito da realeza. O herói também eu conecto muito mais que Áries, porque ele tem a sabedoria. Tu tem o guerreiro aqui no Áries, mas tu tem o herói já em Leão, né? E também o performer, o artista, né? O palco, assim. Porque Leão quer expressar a criatividade dele, é uma energia criativa super pulsante que precisa expressar. Na sombra, é aquela pessoa que, né, só eu, todas as câmeras são minhas, né? Então, é isso que a gente pode falar. Ou até o ditador, né?
O ditador é a sombra de leão. Virgem. Chegamos em Virgem. Sou Joe. Virgem é A Andréia fez assim não sabia se ela era de virgem ou se era um minuto. É um minuto, tá. Virgem, a gente para bem aqui que é a metade do zodíaco. Tá. A gente volta. Parece aquela coisa das orionaras quando era criança. Câncer. Depois os comerciais. Você que é de Depois gêmeos. os comerciais, mais 6, os últimos 6 signos. Não tinha essa coisa Vamos que ela parava garantir- no meio? vamos garantir essa audiência aí, gurias. Tem pergunta, eu tenho É, tá, pergunta. tá, para tá, o a Laura tá- telespectador. Gêmeos, vamos lá, virgem. Virgem são vários os arquétipos que a gente coloca aqui. A pessoa que serve, o servir está conectado com virgem. Eu gosto de dizer assim, ó, aquela pessoa, o farmacêutico, o boticário, aquela pessoa que sabe com precisão a diferença entre o veneno e o remédio, né? Esse também é um arquétipo de virgem. Ai, tem mais um, mas eu acho que eu me bloqueei. Agora eu falei tanto. que eu Linda, esqueci. maravilhosa, querida, Não, simpática, inteligente. isso é o leão, isso é o leão, tu entendeu? Por favor, deletem as minhas palavras. O servir, né? Essa do boticário também, essa questão do servir. E eu também conecto muito, assim, com a terra. Toda essa questão, assim, de conexão com a terra, com a Adoro. sustentabilidade, entendeu? Adoro. Tá super forte. E qual é que é, digamos... Eu sempre digo, eu sou uma pessoa que tem horta em casa, assim, né? Eu realmente sou uma pessoa que tem horta em casa. Tem tudo Curto a ver. isso. Essa conexão também está na questão do virginiano. E se a gente for pensar... Ai, guria, eu tenho que parar, eu posso ir mais um pouquinho aqui. Na real, já estourou esse bloco, né, Tá, Lila? mas eu vou só mais um minutinho aqui, porque eu estou aqui entre uma virginiana e uma pisciana. Eu estou no equilíbrio do zodíaco. Porque nós somos Nas opostos complementares, né? O que as duas, na verdade, quando a gente pensa, é tipo yin e yang, entendeu? Uma pensa assim, ó. A Terra nós, na astrologia, a Terra simboliza você, pessoinha, tá? Quando o Sol tá jogando a sua luz aqui em Peixes, aonde tá jogando a sombra? Em Virgem. Quando ele está jogando a luz em Virgem, aonde ele está jogando a sombra? Em Peixes. Bom, gente, vocês viram que a Lila não gosta de falar sobre astrologia, né? Mas a gente ainda tem mais programa pela frente. Pessoal, continue mandando as dúvidas, tá? Porque a gente Já quero ver. Vamos responder a todas as perguntas, certo? Intervalinho aqui pra Lila respirar e tomar água, a gente já volta. Então, de volta ao Duas Mulheres num Sofá. E no programa de hoje a gente está falando sobre astrologia com a Lila, que além de ser uma das apresentadoras do programa, é uma expert em astrologia e é uma astróloga. E apaixonada, né? Já deu pra Bota perceber que eu não calo a ela boca. pulsa por isso. Sim, começa a falar e não para. Voltando, né? Assim, no bloco anterior a gente falou dos 6 primeiros signos do zodíaco, né? Dos arquétipos. Agora Aí a gente vai vamos continuar. aos próximos. Libra. Agora Tá. então a gente vai começar. Até agora, esses primeiros 6 signos que eu falei, de Áries até Virgem, são signos considerados assim, ó, tipo, em que a gente se relaciona com a gente mesmo. A partir de agora, de Libra Peixes, é nós com o mundo, entendeu? Começa a haver um outro tipo de relação. Se a gente for pensar lá no passado, lá naquela época, né, de caverna, de frio, de neve, as pessoas precisavam se juntar, que ninguém sobreviveria sozinho, né? E é o momento também de morte e ressurreição, do mito. Então, assim, a gente começa a entender um pouquinho. Mas voltando para Libra. Libra. O arquétipo de Libra é o diplomata, o mediador, né, a balança. Também Alguém é Libra aqui, gente? Alguém Não, é Libra? Alguém é Libra? Tá. não. A princesa, né? O príncipe, que não são rei e rainha, mas também estão conectados com esse aqui, né? Com esse arquétipo. Escorpião. Escorpião é um dos signos, assim, bem fascinante. A gente tem um escorpiano aqui, né? Aí, Lourenço, meu filho hoje, Lourenço, está assistindo o programa aqui de dentro do estúdio, Isso. ele é de escorpião. Então, os arquétipos de escorpião, assim, escorpião é super intenso, investigativo, né? Então, minucioso também. Cirurgião, a gente sabe o cirurgião que vai nos detalhes. Quando tu diz que tu foste cirúrgica, isso coisa de escorpião, assim, né? O bruxo, o mago, assim, do bem, né? Escorpião tem uma energia muito forte, uma energia psíquica muito forte, assim, né? Então, essa energia do bruxo, do mago, do detetive e o cirurgião são super arquétipos. E um lado negro de escorpião, por exemplo, é a magia negra, né? Seria isso. E também o vampiro, né? Que o vampiro que vai lá e... Suga tua energia. Que cria uma relação de codependência. Até a gente tem o eixo, né?
que a gente falou em eixo aqui, Sim. Virgem e Peixes é um eixo. O eixo, o oposto de Escorpião é Touro, que é um signo super sensual. O Escorpião Mas é o signo do escorpião século... tem essa coisa da sedução também, né? Ah, é isso que eu ia falar. Então, o que acontece? O Escorpião já é... Touro é a física, Escorpião é a química. Então, Touro é o sensual, Escorpião é o sexual, né? E essa mistura aí cria a questão do vampiro. Se tu for ver, o vampiro está super conectado com esse eixo. Por quê? Qual é a parte do corpo que o vampiro morde? É o pescoço, que é uma parte taurina, né? O vampiro, o escorpião, o vampiro, trabalha com esse jogo de sedução, que também tem a ver com o touro, né? E a questão principal aí, o que acontece? O vampiro cria uma energia de codependência, né? Se tu for ver o arquétipo do vampiro, ele cria a Mas pessoa... isso não significa dizer que, por exemplo, o taurino vai ser vampirizado pelo escorpião. O escorpião pode vampirizar qualquer signo. Não. É uma característica do escorpião ser vampiro. No lado negro da força. Lado negro da força, tu entendeu? Que é o não uso. O que na verdade, a pessoa que carrega um arquétipo de vampiro, ela tem que aprender, né? A não depender dessa... Porque que acontece? Ela cria uma codependência, ela suga o outro, mas ela sempre precisa do quê? De uma pessoa para sugar. Entendeu? O vampiro precisa de alguém para ele sugar, né? para se alimentar. Então, o que é o aprendizado de um arquétipo de vampiro? A reconhecer o próprio poder, porque ele não precisa mais, ele não pode querer isso. E isso ele quer porque jogo de também poder. das pessoas que se relacionam com estão do outro lado, elas são as vítimas. Escorpiões. Com o vampiro, o outro lado do vampiro tem a vítima, né? Que a pessoa se torna vítima de um vampiro. Então, mas isso é uma relação de... Né? É fascinante. De quando tu começa a estudar... E o que eu acho legal, assim, também dizer, né? O escorpião tem muito jogo de poder. Tudo que é jogo de poder... Quando tu começa a ler, assim, tu pode ter certeza que tem bem essa energia. Tem esse arquétipo dos jogos de poder, assim, jogos de sedução. Tá bem nessa energia de escorpião. Seguindo o baile, né? Sagitário. Sagitário é o explorador, aquele que vai conhecer o mundo, aventureiro, né? Sagitário também é o professor universitário, o mestre espiritual, no bom sentido. Mas quando ele vira guru, mau caráter, aí já é a sombra, tu entendeu? Né? E também é a pessoa que desbrava o mundo, conhece o mundo. Tudo isso está conectado com o Sagitário. Porque o Sagitário é o meu ascendente, tá? Então, Tá. assim, eu acho legal aquela imagem do Sagitário, que é aquela coisa assim do cavalo. Do Centauro. Das quatro patas, né? No chão, assim. Mas a seta lá. E uma flecha, né? Um homem, metade homem. Então, assim, eu acho super bacana, porque me passa essa imagem de um equilíbrio bonito, né? Quer dizer, raízes, mas ao mesmo tempo... Mas a seta tá sempre lá, tá sempre buscando esse novo, né? E o que eu acho interessante falar também, assim, dessa, como é que eu vou te dizer, a sombra do, por exemplo, uma coisa bem clara que aconteceu, uma sombra de Sagitário, João de Deus, né? Ai, sério que ele era sagitariano? Não, eu nem sei se ele é sagitariano, mas esse símbolo, todo guru que vira Deus, entre aspas, ele tá numa sombra, numa energia de sombra. Não sei nem o signo dele. Eu tô querendo dizer que essa energia... Não quero saber, não vou perder raiva meu tempo. de quem sabe também. Capricórnio. Bem, Capricórnio, ele tem a figura, o arquétipo do pai. Enquanto Câncer, que é o oposto dele, é a mãe, ele é o pai. Ele também é o empresário, o CEO, sabe? O boss, the boss, assim, é uma coisa bem capricorniana. O status quo, quando a gente pensa num governo status quo, tu pensa na energia, nesse arquétipo de Capricórnio também. A sombra, né? Tipo, a sombra hoje, os políticos atuais, sombra de Capricórnio. A política atual é uma grande sombra de Capricórnio. Nossa. E o que acontece? Tá aí Plutão em Capricórnio. Será que o Congresso destruindo Nacional é tudo. capricorniano? Eu não sei, é uma coisa que eu te digo, né? Hoje o arquétipo, a política mundial, a maneira dos jogos de poder e tudo, se tu for ver, ela tem uma sombra bem forte, tanto de Capricórnio como de Escorpião. E eu acredito que agora, como Plutão tá aí, e ele está transitando desde 2008 em Capricórnio, quando a gente começou a ver todo esse boom, todos os podres começaram a vir à tona, entendeu? Porque qual é a missão? Cara, vamos olhar para a sombra para poder mudar isso aí, curar isso aí, melhorar isso aí. Porque a gente só evolui se a gente mudar. É ótimo, porque a gente só consegue evoluir olhando para a sombra, né? Por isso que é tão importante. Mas deixa eu falar de Aquário, que é maravilhoso também. Adoro aquarianos. Luas aquarianas, né?
Aquário, o arquétipo de aquário é o quê? É o inovador, é o cientista, aquário é o visionário, aquário também ele é o astrólogo, né? Essa pessoa conectada com o futuro é o Que é teu ascendente, libertador, né? é minha lua. Ah, tá. A minha lua é aquariana. Ele é o Lua quer dizer, libertador. é trabalho ou relação com... Lua, eu vou falar daqui a pouquinho que tem uma pergunta de Lua. Tá, Lua é o tá. nosso É, porque emocional. também Já tem explico. isso. Ai, Deixa eu muita falar, coisa. deixa eu falar primeiro aqui, terminar Tá, o vai, aquário, vai, senão vai. eu me perco. Porque eu começo devagar. Aí, então, assim, ó, o aquário, então, ele tem essa conexão com o futuro sempre. É a pessoa que desenha o futuro, que amplia horizontes para o futuro, né? O que a gente vai fazer daqui para frente? Como é que a gente pode melhorar? Se não tá bom, o que a gente pode fazer de melhorar? Aqui não deu certo, aqui, o que a gente não vai fazer para melhorar? Ele é muito conectado com isso. E a sombra, o que é? O rebelde sem causa, o anarquista, né? O cientista louco. Quando eu penso numa sombra, assim, tipo, sabe a Era Venenosa do Batman? Quando ela usa o poder, o conhecimento dela para fazer o mal, isso é uma sombra aquariana. Por exemplo, do arquétipo, gente, eu não tô falando do arquétipo como um todo. A gente nunca é 100% Só uma coisa. só isso, tá? E chegamos em peixes. Que é o signo da É o Laura. signo da da Laurinha. Peixes é o místico. Mas o místico, gente, eu quero deixar bem claro assim, ó. O místico é aquele que conhece as leis do universo, aquele que conhece essa sabedoria, como as coisas funcionam. Assim como existem as leis da física, tipo assim, se eu tirar esse anel e botar ele aqui, ele não vai ficar flutuando, né? Ele vai cair. Da mesma forma, existem as leis místicas do universo, que são as leis que regem o nosso universo, o jeito que as coisas acontecem aqui, né? Em relação a tempo, principalmente, né? Eu adoro os filmes, o Avengers. Eu até trouxe umas fotos depois de personagens de filme que a gente vai mostrar que tem combinação de signo, tá? Legal. E o Doctor Stranger, né? Ele é super pisciano. E ele até carrega a joia do tempo, que está conectada, a questão de tempo, com Capricórnio e Saturno. Mas depois eu falo, mas voltando para o Peixes. Então, o místico... Sensibilidade. O sonhador, tudo que é fotografia, fotógrafo, música, pintores, tudo que trabalha com imagens é do reino de peixes, é do universo de peixes. Então, assim, a gente conecta cinema, dança, música, artes plásticas, tudo isso, tanto com touro, porque touro sempre tem uma pegada de criação também, por causa da Vênus, mas principalmente com esse universo de peixes. Por quê? Porque peixes, gente, está muito conectado, o regente dele é Netuno, que está conectado com o nosso inconsciente, que é onde tudo isso mora, a linguagem do inconsciente, da arte, né? A gente associa também a sereia, né? Essa coisa do sábio. E eu acho que o lado negro esse lado negro do peixe... Não, e a Laura, ela tem um olhar sábio, né? Ela tu olha assim pra ela, ela te olha assim, E a Laura... vendo tudo em mim. Você conhece tudo, porque já fez meu mapa. Não, mas tu tem isso realmente, Laura, que engraçado. Vai. E o lado negro, eu acho assim, é aquela pessoa que se torna muito vítima de tudo, né? Assim, a pessoa que é a vítima. E para mim, eu acho também quando a pessoa faz a questão do vício, a pessoa que não sabe lidar com toda essa sensibilidade cai no vício. Também, Vícios. Vício, Álcool, viciado, drogas, entendeu? cigarro. O addict. Bem o viciado, assim, viciado em qualquer coisa. Em sexo, em leitura. Viciado, a compulsão, assim, né? Tem um caso bem legal, eu estudei uma vez o mapa do Kurt Cobain, do Nirvana, né? Sim. E ele tinha 7 planetas, se eu não me engano, 7 pontos em peixes. E eu fiquei muito impressionada, ele era muito intenso, ele era, sabe, quando eu li a carta... Imagina a cabeça dessa pessoa. Ele era muito esponja, por quê? Porque tu tá sempre recebendo, tu tem uma energia psíquica que tu recebe muito, tu é muito esponja, né? Tu tem que aprender a criar teus filtros, assim. Então, eu me lembro que eu fiz, e quando eu vi a carta de suicídio dele lá, que ele falava umas coisas que ele dizia que ele sentia, o que os outros sentiam, eu fiquei muito impressionada com aquilo. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Que diz que antes dele entrar na fase louca, ele era super, o quê? Virginiano, entre aspas. Ele tinha forte, assim, que ele se cuidava, que ele cuidava da alimentação dele, e que depois, por alguma razão, ele... Desvirtuou. Entrou porque no lado era dele. parte da... Gente, assim, ó, eu tô com o celular na mão, porque eu tô olhando aqui tem o perguntas Facebook, aqui também. Vamos começar, né, Laura? Vamos lá. Eu queria fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que as pessoas também estão perguntando, que é assim, no geral,
assim como os arquétipos são utilizados para descrever os signos, as pessoas falam que depois de uma certa idade tu é o teu ascendente, tu não é mais o teu signo de sol, né? Sim. E isso é verdade? Então, peraí que tem a pergunta aqui. É isso aí. Responda essa? Ou tu Não, quer é isso, complementar não, mas essa aí? é Tá, isso. A tá. pergunta da Sobre Andréia. ascendente, tá. Vai falar. André, queria entender, Andréa Rocha, queria entender melhor a relação entre o ascendente, né, e a vida da gente após os 40 anos. Tá, primeira coisa, eu não acho que isso seja, eu não entendo assim, pra mim não é, tá? Eu não acho que tu fica mais forte no ascendente. Tem uma outra coisa que as pessoas podem confundir, que existe um estudo na astrologia, a astrologia tem 1000 estudos, gurias. Então, assim, ó, existe um estudo que são as progressões, que tu vê a tua evolução interna. Então, assim, ó, é um estudinho lá que faz como se fosse energias que tu tá aprendendo. Tu ganha influência de outros signos ao Sim, longo da tua vida, acredito. ok? Resumindo, é isso. Não vou fazer uma astrologia complicada aqui. Mas o que é o ascendente? O que representa o ascendente na vida da gente? O ascendente é como se fosse o nosso cartão de visitas, gurias. É o teu corpo físico, a primeira impressão que tu causa nas pessoas e também a maneira como tu começa as coisas, como tu inicia as coisas. Eu, por exemplo, tenho uma influenciazinha intensa. Eu me atiro nas coisas, entende? Aquariana. Não. Meu ascendente é touro, mas eu É tenho touro. um aspecto de um planeta em escorpião batendo nele. Me dá essa intensidade. As pessoas... São muitas combinações, são né? muitas combinações. Mas assim, ó, ascendente, cartão de visitas. Como eu pareço, como eu me mostro e como eu começo as coisas. Por exemplo, uma coisa que é bem comum de ver. Quando alguém tem um trânsito... Ai, o que é trânsito, Lila? Trânsito é quando um planeta do céu... Ela quer me enlouquecer hoje. Vai, continua. Nós temos mais um bloco de 15 minutos, 800 mil perguntas pra fazer e ela vai, e vai, e vai. Não. E Gente, vai. eu só queria contar que uma coisa muito interessante de ver é que tu tem o teu mapa. Aí, teu mapa tem os planetinhas teus ali. Os planetinhas do céu aqui de cima de hoje constelam com o teu mapa, eles interagem, tá? E quando tem um trânsito, que no astrologuês é um movimentinho, é um planeta passando no teu ascendente, geralmente as pessoas fazem o quê? Mudança de visual. Bim. Ui. Tá, Lila, Manda perguntas. Não, é que assim, ó, nós temos mais 1 ou 2 minutinhos desse bloco e depois um de 15. Então vamos fazer o último bloco só dessas perguntas que estão chegando. Tá. Mas Então eu tenho perguntas aproveita aqui. já, se tu puder ser sucinta, assim, edita, né, que a gente brinca no jornalismo. Tu falaste do que significa o ascendente. Então lua, agora né? fala o que significa quando eu falo assim, por exemplo, a minha lua é leão, meu meio céu é leão. O que quer dizer a lua? A lua é Uma frase. nossos anseios emocionais, como a gente emocionalmente, o que nos nutre emocionalmente. Tá, então são as emoções e relacionamento com as pessoas. Não, relacionamento com Emoções. pessoas. Emoções. O que te nutre, o que te alimenta a alma, o que te nutre emocionalmente? A lua, tua conexão com o passado, com a tua família, com a tua tribo. Tá. A lua. Meio céu. Meio do céu é o topo da montanha, onde a gente quer chegar. É o nosso clímax de vida, entendeu? O que eu quero chegar a fazer, realizar nessa vida? Tá bom. Beleza, então vamos Mais fazer alguma intervalo. Não, é isso aí, maravilha, porque agora a gente tem o último bloco, Laura. Agora nós vamos, assim, ó, torpedear a Lila. Pergunta. Eu quero ver se essa menina vai conseguir responder tudo. Intervalo, já voltamos. Oiê, então vamos lá. Último bloco, só de perguntas para a nossa Lila, astróloga. E aí, Laura, tá recebendo perguntas por telefone? Por onde, meu Deus? Tô recebendo perguntas, não, tô me passando bilhete. A produção. Eu não, acho que veio pela página do programa. Pela página do programa. Tá, vai lá. Mas antes eu quero perguntar, porque assim, ó, eu adoro as palestras dela, além dela fazer meu mapa astral e dela ser uma astróloga maravilhosa. Obrigada, querida. Ela também faz palestras sobre astrologia que são muito legais. Normalmente ela relaciona com alguns temas, Sim, ela pega algum sim. assunto diferente e relaciona com a astrologia. Então, Lila, conta pra gente da tua palestra. Terça-feira que vem, na Casa Mundi Cultura, ali nas Torres do Praia de Belas, que eu me esqueci o nome, né? A partir das 19h30, eu vou fazer um happy hour, em que eu vou conversar sobre mitos e verdades do zodíaco. As inscrições eu deixo na minha página. Lila Rison, né? No Facebook tu tá como Lila Rison e no Insta também, né? Marília Rison. Vocês me acham nos dois como Marília Rison ou Lila Rison, tá bom? Mas apareçam lá que vai ser muito legal. Casa Mundi. Casa Mundi Cultura. É um espaço muito legal para pensar o mundo contemporâneo. Terça-feira, Terça-feira, às 19h30. 19h30. Isso aí. A Andréa Costa mandou a pergunta.
Como o eclipse que teve essa semana, que aconteceu essa semana, a superlua de sangue, influencia nos signos? Bem, eclipse sempre é uma relação entre Sol e Lua, assim como as fases da Lua. Mas como eu tenho que ser rapidinho, eu vou dizer assim, ó, Andréia, mais do que como ele influenciou nos signos, tem que ver onde é que ele influenciou no teu mapa, em que casa ele caiu. Por exemplo, para o pessoal que é de Aquário e de Leão, ele foi super forte, principalmente para quem faz aniversário logo na largada, porque ele foi bem em cima, por exemplo, do Sol, ou oposto ao Sol. Então, assim, ó, o legal do eclipse é ver em que casa do mapa ele caiu, porque é ali os assuntos relativos a essa área da vida que vão vir à tona pra gente trabalhar. Tu diz assim, que, por exemplo, naquela noite que foi segunda? Foi de dia domingo do pra auge, segunda. né? Foi de domingo pra Naquele segunda. dia, essa energia estava mais forte, essa influência estava mais forte. A gente pode pensar assim, ó, como eu tô falando sempre do ponto de vista simbólico, tu entendeu? O que eu tô estudando? Eu estudo no mapa onde é que caiu no mapa da pessoa. Por exemplo, caiu na casa 3, na casa 13 e na casa 9, que é a casa da comunicação e a casa dos estudos ou das viagens. No que isso vai influenciar? Que assuntos relativos àquela casa? Entendi. Entendeu? Entendi. É uma coisa mais assim. É aí que é legal de ver essa influência. Pessoal que tá vendo o programa pelo Facebook, aqui que tá entrando na minha página, assim, ó. Ana Beatriz Rizunez assistindo, beijo. Oi, Ana. Leandro. Gente, é um monte de gente, se vocês vissem aqui, mas assim, ó, vamos direto para as perguntas. A pergunta eu já fiz. Aí eu a tenho da umas aqui, Andréia. deixa eu ver. Aqui, ó. Olha essa aqui. O Leandro Bergman Scalco pergunta se tu podes prever se o Maduro vai cair de Maduro. Não tem bola de cristal. Ai, meu Deus. Gente, tem uma pergunta aqui sobre o política que Adoro. eu vou passar, porque, sinceramente... não, política eu não tô vai. afim. Desculpe, gente, mas assim, Não, né? muito baixo astral. Não a pergunta é boa. O tema é que vai ser muito polêmico. Vamos lá. A Letícia Araújo. Câncer com ascendente em Leão e Lua em Sagitário. Como é que tá 2019 para ela? Câncer com ascendente em Leão. Vocês querem que eu seja sucinta na resposta e ela me pergunta tudo isso? Assim, e respondendo para ela, Letícia, tem mais essa. Câncer com ascendente em Leão e Lua em Sagitário. Bem, Lua em Sagitário, o regente de Sagitário, que é o Júpiter, está passando. Eu não sei qual é o grau que ela tem, então, mas de repente para ela vai ser aonde está, na casa onde ela tem. O que é a Lua em Sagitário? Que agora eu vou. Deixa eu ver, ela deve ser na casa 6, na casa 5, alguma coisa por aí, né? Se ela tem. O ascendente dela é qual mesmo? Que eu já me perdi. Leão. Ah, não, então é casa 4, sei lá, Enfim. Resumo. Pode ser bem bacana emocionalmente, assim, esse ano pra ti, né? Tu tem esse... Mas ela também pode te mandar por... Eu acho que é mais fácil, que são coisas muito específicas, fica complicado Letícia, falar uma coisa assim. manda aí. lila@lilarizon.com.br é meu e-mail. Pronto, manda aí. Eleonora Dias está adorando o programa. Jussara bom. Vasques. Oi, gurias, já fiz mais de uma vez meu mapa. De quanto em quanto tempo é bom fazer o Essa é mapa boa. astral? E ela também fica muito impressionada com a relação entre astrologia e florais. Que ela quer saber se ajuda, se é legal e tal. Tem vários estudos muito legais. Há muitos anos atrás eu fiz um curso, assim, bem bacana sobre isso. Eu super recomendo, assim. Tem muita gente que faz esse cruzar, assim. Eu acho bárbaro esse estudo. Gosto bastante da astrologia com florais. E o mapa de quanto tempo, hein? O que eu acho legal, assim, mapa, sempre que tu quer ver alguma coisa da tua vida, eu acho legal tu voltar pro mapa. Às vezes tu não precisa, tu faz o mapa uma vez para te conhecer, tu tem a gravação, tu pode ouvir várias vezes. Eu acho que é bem legal, todas as minhas clientes falam que é muito legal. E sempre que tu tem uma dúvida específica, tu não precisa fazer todo o mapa, mas conversar em cima dessa ferramenta de autoconhecimento sobre uma dúvida é legal. E para quem gosta de ter uma ideia do que é assim, ó, qual é o tema de casa, a lição do ano, e gosta de fazer uma vez por ano, para ter uma noção do que é o teu tema de casa para aquele ano, qual é a energia predominante, o que tu vai trabalhar mais forte, que áreas da tua vida vão estar em evidência. Aí é legal fazer todo ano, no aniversário. Ah, isso que eu ia perguntar. No aniversário. Faço- No aniversário. Eu faço aniversário dia 20 de março, então eu tenho que fazer antes do meu aniversário, que vai ser do meu aniversário até o outro, pra gente entender. O legal é assim, legal. ó, gente, pra tu fazer esse cálculo, tu tem que saber a cidade que tu estás passando o teu aniversário, que tu vais passar. Se tu vai ficar em Porto Alegre, por até exemplo... isso interfere? Sim, interfere. Nossa, então tem que Tem gente meu que... próximo aniversário tem eu gente tenho que passar em escolher Paris. Que daí diz que vai Tem ser gente que maravilhoso. programa a Exatamente. cidade onde Não. vai passar o Tem. aniversário Uma Tobete. vez... Não, teve uma... para poder usufruir dos seus talentos de uma maneira mais... Eu vou dizer que eu sou bacana contra naquele isso. ano. Sou contra por quê? Tá? Vou dizer por Tobete. quê. Por quê? Por quê? E daí Por quê? interfere, né, no teu... Não só por interferir, mas tem uma coisa assim, ó. Tu vai mudar as áreas da vida, mas
a relação entre os planetas. Sabe quando tu se livra de uma coisa e cai noutra? Lila, é mais ou menos isso. Sabe aquela vez que eu te falei que não era pra tu me falar essas coisas? Sei. Não, uma vez ela assim, nós íamos estrear o programa, daí ela disse, não, mas não é bom estrear na tal data, porque eu digo, Lila, não me fala que eu vou ficar assim, sugestionada. Agora, todo ano que eu for passar aniversário, eu vou ficar pensando onde é que eu vou. Não, mas eu acho que tu tem que quando- seguir a tua intuição. É como quando tu tá esperando nenê e aí tu quer fazer neurologia do contar, nome do bebê. Aliás, tem um vídeo do Porta Não dos se faz Fundos. isso, Não, né? e outra, tem um vídeo do Porta dos Fundos, não sei se vocês já viram, que eles estão no hospital e querem que a Não. criança nasça naquele horário por causa do Ai, ascendente, sim. é hilário. Ah, não. Sugiro que Lila, olha aqui, assistam. ó, a Cláudia, uma amiga minha que tá nos assistindo, a Libra com ascendente em... Capricórnio e Lua em Leão. Ó, parceira tua, Lua em Leão. Aí, Cláudia, nós. Bacana. Também, mesma coisa, seria legal a Cláudia entrar em contato contigo, né? eu passei ali Me antes liga, e-mail. Cláudia, que eu te dou o telefone da Lila. Pode dar o telefone e o e-mail. Paulo Zopas, olha que legal, Paulo Adoro, Zopas. beijo. Beijos. Paulo. Não, olha o que ele falou. Olha as assunteiras. Não é que é um bom nome pro nosso programa? Daria, né? As assunteiras. Mas- Ele Adorei. pede pra falar sobre os librianos, este signo maravilhoso, e aí depois ele pergunta assim, adivinhem quem nasceu em 26 de setembro? Nem deve ser tu, né, Paulo? Fofuxo. Querido. Bom, Então, vai lá. Falou Até de tem Libra, uma mas dá pergunta um- aqui pra mim sobre Libra também, me mandaram falando, por que o libriano é indeciso? O que acontece? Guria, a Luana Martins, que por uma coincidência, minha irmã, Ah, sim. a Luana disse assim, mandou pergunta, legal, Luana, valeu, tem que dar audiência pra irmã aqui. Por que librianos são rotulados como indecisos? Eu não sou nem um pouco. Várias perguntas sobre isso. Luana, deve ter alguma coisa muito forte no teu mapa, então que segura isso aí. Mas o que acontece? O libriano, qual é assim, o arquétipo dele, né? Que a gente falou antes, o diplomata, o mediador, é o signo da balança. Ele busca sempre o quê? Não enche Equilíbrio, muito a bola da Luana. Depois no harmonia. almoço domingo vai ser um problema. Equilíbrio, harmonia. Só que o que acontece? O oposto, qual é que é o oposto de Libra? Áries. Libra se perde quando ela não busca esse oposto, que é o colocar a sua opinião, não passar por cima de si para que os outros prevaleçam. Aí ela se perde. Aí fica um desequilíbrio nessa balança. Ela quer tanto agradar os outros que ela esquece e passa por cima do que é Paulo essencial Zopas, para é ela. tu que nasceu dia 26. Tu não sabe a data de aniversário dele, Laura? Não. Patrícia Martins Nunes, muitas curiosidades a respeito. Beijo. A Cláudia, vou falar direto com a Lila, ama astrologia. Ó, quero participação por nos favor. resultados aí. Amiga, alguma coisa aí pra ti que tu quer que eu te ajude? Não, eu já falei aqui, a Lua influencia, assim, a gente já falou sobre a Lua, eu já falei aqui da Libra, né, que foi uma pergunta que veio. Eu acho que você podia Saturno falar um retrógrado. pouquinho sobre a relação do horóscopo com a astrologia. legal, Porque legal. as pessoas têm muito essa Lê o horóscopo relação. no jornal, da Exatamente. revista, almanaque do ano, meu Deus. Isso. 2 minutos pra ti, só Tá, lamento. o acabei que de eu perceber. acho legal, assim, ó, gente, o horóscopo tem um monte de astrólogos. Teve uma época no passado, em que não eram astrólogos que faziam o horóscopo do jornal. Eu já ouvi falar de coisas horrendas sobre isso. Eu sou testemunha ocular, porque inclusive eu não era astróloga, eu era recém-formada em jornalismo e eu fiz horóscopo. Sim, entendeu? Tá, mas e quando o cara assina Mas, ali, ó, peraí, nome, mas não, tudo? mas É. isso mudou, Ah, isso tá. mudou. Até tem um estudo de uma astróloga, Bárbara de São Paulo, que fez um estudo sobre isso. Hoje a astrologia está entrando cada vez mais nas universidades. Ainda essa semana eu conversei com o Guilherme Salviano, amigo querido, astrólogo de São Paulo, que me contou que tem uma médica que está levando para academia, para um pós que ela está fazendo, que ela vai tentar levar a astrologia para dentro da medicina também, em alguma coisa lá. Então, assim, ó, as coisas estão acontecendo. Hoje está cheio de astrólogo bam, bam, bam fazendo horóscopo. O que eu acho? O horóscopo não é você. Ele é geral, entendeu? Ele te dá uma noção da energia do sol daquele momento, mas ele não é você. Então, eu acho que para tu entender, tu tem que entender. Se tu conhece o teu mapa, tu usufrui melhor isso, entende? Sim. Mas ele é uma linha geral, ele te dá uma noção do que tá a energia para quem tem o sol naquele signo. Uma coisa muito geral, mas ele não é você. Acabou. Uau! Pode acreditar que acabou? Tem que fazer 10 programas sobre Gente, eu astrologia, acho porque tem muito astrologia assunto. Não, vamos mesmo, Lila. Eu posso, se vocês quiserem, eu vou, porque eu vou adorar. Me Aí a gente, convidem, aí isso a também. gente Não, vê- certo. certo, Vamos repetir. certo. Assim, ó, não, Eu amo. até vou deixar no ar mesmo, Lila. Se o pessoal mandem perguntas, Seria e dúvidas te- ah, que seria ficaram legal. no ar, porque a gente pode ir juntando, daqui a pouco fazer um programa assim, ó, sobre isso. E de novo, né? Bate bola total aí, bem em cima de perguntas. Eu vou adorar. Eu me No fim, preparo. interessa a todo mundo,
Ih, eu trouxe fotos que eu nem Tem um mostrei aí. Que nem Taurino, um virginiano, um Ah, tem libriano. muita curiosidade. Todo mundo tem os 12 signos, esqueci de dizer, mas todo mundo tem, viu? Ah, pronto. Uns aparecem A mais, casa outros só menos. piora, só complica. Ó, então não se esqueça, terça-feira a Lila vai estar na Casa Mundi falando sobre astrologia. Laura Schirmer, Muito obrigada, amiga. por Obrigada, essa amei. Me oportunidade. convidem sempre, adorei. Tu largou hoje um pouquinho os teus milhares de clientes super poderosos. Evento. Saí pra correndo, dar um pouquinho fugida. do teu tempo pra gente. Obrigada. Adorei, obrigada. eu. Obrigada, Mal. Lila, semana que vem Beijos. tu viaja não, né? Não, semana que vem eu estou aqui ainda. Tchau. Para. Tchau.